Eu gostava de dizer que, para mim, a língua portuguesa é como um caleidoscópio, um mosaico. Ela é uma tela com as suas diferentes matizes nessa paleta de cores, não é? Pela sonoridade que ela nos dá, as diferentes formas que nós podemos encontrar. Temos o português moçambicano, temos o brasileiro, temos o cabo-verdiano, que é o crioulo, onde nós reconhecemos o angolano, e depois agora com esta distância que se torna cada vez menor, são palavras que saem de uma língua para outra. Aqui o moçambicano também já diz, fala só, olha só, quer dizer, expressões assim que vão entrando também na nossa língua e que me permitem dizer que é este caleidoscópio, né? À medida que tu vais ajustando, vais encontrando várias cores. Mesmo em termos de localização sonora, né? Fonética, nós temos as bilabiais que depois no norte soam de diferente maneira, mas trazem também uma outra sonoridade e nos entendemos, trocamos o B pelo P, mas nós nos entendemos muito bem. Então, eu penso que é uma língua muito rica e, para mim, tenho uma memória, por exemplo, desta questão de usar um som para exprimir uma mesma palavra. Por exemplo, quando era muito mais novinha, devia ter para aí uns 15 anos, fomos em digressão com a peça 9 horas do Rui Nogar para o Porto. Era a primeira vez que nós íamos para o norte de Portugal, aliás, era a primeira vez que eu subi avião. E de repente estamos no restaurante, a senhora pergunta, uma chupinha? Ninguém estava a perceber, e no entanto falamos a mesma língua. Ninguém estava a perceber. E quando se é novo, quando alguém cai, a gente ri. Quando alguém diz algo que a gente não entende, também manda uma gargalhada. Ríamos tanto porque tentávamos perceber, até que por fim era o Zé Rui. E o Zé Rui disse, a senhora quer saber se vocês querem sopa, chupinha, é sopinha. Então, pronto, essa história também ficou marcada, né? Porque a língua também é este lugar da memória, este lugar que nos faz chegar a outros lugares, este lugar que nos faz também pensar naquilo que nós somos a partir do olhar do outro, né? E depois também poderia falar do português com outras línguas, né? Este plurilinguismo que cada vez mais também nos aproxima à volta da língua, ou as distâncias são cada vez menores. Então, nós fizemos a peça do Mia Couto. O Mia Couto tem esta particularidade de trazer os seus neologismos, e às vezes a pessoa diz assim, mas esta palavra existe. E existe mesmo, tu vais ouvir, as pessoas falam daquela maneira. E nós fizemos a peça As Areias do Imperador, e era o português falado. Mas também, nesta mesma peça, falávamos xangana, na mesma peça falávamos francês. Esta possibilidade de partir do português como língua A, traduzir para as outras línguas, e mesmo assim as três línguas convergirem no mesmo e único espetáculo, numa mesma peça, e os atores a experimentarem também diferentes sonoridades. Quem não falava xangana, né, haviam os atores lá que tinham que falar também xangana, e nós também que tínhamos que falar não só o português, mas também falar francês. Então, é este lugar de partida, mas também um lugar de chegada, né? Chegamos ao outro através da língua, mas também não estamos isolados. E acho que é bonito também nesse sentido, né? Podermos trabalhar a tradução. E eu, pessoalmente, a arte permitiu-me uma apropriação da língua portuguesa, porque a minha língua materna é o Xirronga. E, no entanto, só quando eu começo a ir à escola é que aprendo o português. E era com o meu pai que nós fazíamos as práticas, os deveres e tudo mais. Entretanto, eu tinha uma grande dificuldade, porque gostava mais de cantar e brincar na minha língua, que é o Xirronga. Então, quando entro para a escola toda, eu não entendia porque que já não podia mais falar. Mas, como eu já nessa altura estava a fazer a arte de representar, declamando a nível do bairro, às vezes eu era confrontada com um poema. Eu tinha que declamar em português. Às vezes eu declamava, nem sabia exatamente o que estava a dizer. E o meu pai dizia assim, olha, para tu aprenderes mais vocabulários tens que consultar o dicionário.
E é também este lugar não só de memória, mas também foi um grande desafio para mim, e através da poesia, através dos contos, através dos livros, eu pude apropriar-me desta língua. Aquilo que era uma dificuldade deixou de ser dificuldade e passou a ser o lugar do prazer. Então, enfim, não sei se poderia dizer mais alguma coisa, mas é assim, quando se é atriz, trabalha-se com a língua, né? A língua para mim é também o meu instrumento, é a minha ferramenta de trabalho. Cantando, declamando, interpretando, viajando para encontrar, às vezes estás assim num lugar, estás na Suécia, ouves alguém a falar português, estás há muito tempo sem ouvir ninguém a falar, né? E de repente ouves alguém, sabes? É algo tão... é magnífico, né? Tu sentes... É este lugar, é a língua como lugar de pertença. Então, quando estás fora, estás num lugar onde não se fala a tua língua e ouves alguém falando a tua língua. Então, é este lugar, é a língua como lugar de pertença.